Sem mais delongas, vamos para o texto bíblico, segundo livro de Crônicas, segunda Crônicas, capítulo de número 29. Nós vamos ler inicialmente alguns versículos e no decorrer a gente vai caminhando um pouco mais. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, os primeiros versos. Vou ler inicialmente o 1, 2 e o 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Verso 2. Ele fez o que o Senhor aprova. Em outras traduções, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Verso 3. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus. Nós vivemos hoje em um tempo em que muitos jovens, vou usar a expressão jovem para falar de pessoas que replicam o que aprenderam com os mais velhos. Por isso que eu vou usar agora a expressão jovens. Porque os jovens, ou a criança, ele vai ter essa facilidade de pôr em prática ou fazer igual ou parecido aquilo que ele aprendeu com os seus pais ou com os seus avós, quem foi criado com os avós, ou com os adultos. E Ezequias, ele é um exemplo de uma pessoa que usou o exemplo negativo para fazer o que é correto. Ele usou um exemplo ruim, que foi o seu pai, e aí, para trazer luz para a mente dos irmãos, volte comigo uma página na sua Bíblia, no capítulo 28 do mesmo livro. Volte um capítulo 28. O verso 1. Amém? Vamos ler. E Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ou em outras linguagens, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora os irmãos entenderam porque eu falei que Ezequias usou a base ruim que ele teve para fazer o que era bom. E nós, com esse exemplo, temos muitos outros exemplos de pais que foram péssimos exemplos, mas os seus filhos não seguiram os péssimos exemplos dos seus pais. Aleluia. E ao contrário também. E Ezequias, ele é um exemplo para nós no dia de hoje. E se eu puder dar um título a essa ministração, eu daria: o seu amor é maior. Foi se falado hoje sobre amor. E que se o amor dele não prevalecer, nós estamos perdidos. Se o seu amor não nos cobrir, nós estaremos sem saída. Porque foi por causa desse amor que nós hoje estamos com vida. Vida não só física, mas espiritual. Sabemos que se hoje nós viemos a morremos, estaremos com Ele para sempre, espiritualmente. Então, Acais, ele foi um péssimo modelo para o seu filho.
Em 2 Reis, capítulo 18, que também conta essa mesma história de Ezequias, vai falar que Acais, ele também, além de ele abrir abrir oportunidades para o seu reino, trazendo adorações a outros deuses, fazendo coisas horrendas, que uma dessas coisas horrendas, sacrificando um de seus filhos a deuses. Ele também, se vocês forem depois com calma ler 2 Reis 18, vocês vão ver que ele preservou a serpente a qual Moisés levantou no deserto para aquele momento em específico, para curar o povo. Ali era uma forma de mostrar que Jesus viria no futuro. A serpente levantada no deserto, por conta da desobediência, que eles estavam sendo mortos por serpentes, por estar falando mal do Senhor, do serviço que o Senhor estava fazendo para ele, dando o alimento, falando mal da comida. O Senhor, ele mandou serpentes. E para que eles fossem curados, Deus deu a ordem para que Moisés fizesse uma serpente, levantasse uma serpente dourada, e eles olhassem para ela. Ali é uma simbologia. É o que a gente fala do tipo e o antítipo. O tipo é o símbolo que representa Jesus lá no futuro. Só que ele preservou. Acais ele preservou e fez com que o povo continuasse adorando como um Deus. Mas Deus não fez isso. Ali foi para que houvesse cura naquele momento. E trazer uma representação de Cristo Jesus. Mas ele preservou e fez com que o povo adorasse essa serpente também, além de muitos outros deuses. Então ele foi um péssimo exemplo de pai. Ele fechou o templo, encheu o templo de entulho. A luz de fora do templo foi apagada. Então ele teve os piores exemplos para fazer tudo de errado. Mas agora eu já vou entrar em alguns pontos da mensagem de hoje. E o primeiro ponto dela é: o seu histórico familiar não pode fazer de você uma vítima. E para entender o que é uma vítima, nós precisamos definir o que é uma vítima. Hoje a gente vê muitas pessoas usando esse termo, né? O vitimismo, né? Se vitimando quando passa por uma situação complicada, ou quando não está tendo muitas oportunidades no trabalho, ou até mesmo na igreja, ou até mesmo não é vista com bons olhos pelos seus parentes, não é muito aceito ou aceita, vai se colocando nessa condição. Mas o que é uma vítima? O que é ser? Qual o significado, o real significado da palavra vítima, no seu sentido real? Uma vítima, ela não tem voz. Uma vítima, ela não pode falar. Nesse exato momento aqui, nessa hora, pode ter uma pessoa que está sobre o comando de bandidos, sequestrada ou sequestrado. Essa pessoa é uma definição correta do que é uma vítima. Ela é uma vítima. Ela está agora amarrada. Ela está agora com seus braços, ou até mesmo a sua boca, isolada. Vítima não tem oportunidade de reagir. Ela só pensa em sobreviver ou em coisas ruins. Ou ela pensa que alguém vai chegar para resgatar, ou ela está pensando que vai morrer. Vítima, ela só pensa em coisa ruim, triste. Vítima, ela senta e chora. Senta e chora. Então, o retrato real do que é ser vítima é esse exemplo aqui que eu acabei de falar. Porque muitos de nós estamos nos colocando nessa condição de vítima quando nós não somos. Porque Ezequias tinha tudo para replicar aquilo que o seu pai ensinou. Mas caráter não é herança de família. Caráter pode ser inspirado. O caráter do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, com quem lá seja a pessoa que você foi criado ou criada, que acontece muito, né? Pessoas que são criadas por outras pessoas, pode inspirar outras pessoas a fazerem coisas ruins, mas a herança não. E a Bíblia vai dizer que cada um responderá por si.
O profeta Ezequiel fala que cada um dará conta de si a Deus. Então, no dia do juízo, é cada um por si. Deus vai julgar o Felipe pelo que o Felipe fez. Não vai julgar pelo que a Ludmila fez, a minha esposa. Vai julgar pelo que o Felipe fez enquanto esteve em vida. Então, o caráter pode inspirar alguém a fazer algo errado, mas não é herança de família. Nós temos a decisão de fazer o certo ou de fazer o errado. E Ezequias foi o exemplo perfeito para nós essa tarde. O que nós estamos fazendo de diferente? Nós não podemos usar o mau exemplo dos nossos antepassados para continuar replicando os mesmos erros. Porque Ezequias ele fez diferente. Acompanhe comigo. O versículo 3. Olha só a atitude de Ezequias. Quando desceu a coroa do reinado sobre a cabeça de Ezequias. Qual foi a atitude dele? 2 Crônicas, capítulo 29, verso 3. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Glória a Deus. Tudo fechado, sujo, imundo. Mas quando a coroa pairou sobre a sua cabeça, ele disse: agora eu vou fazer tudo diferente. O que o meu pai não fez, eu vou fazer, porque eu sei em quem eu creio. Eu sei a verdade que me foi pregada. Eu sei o Deus que me foi proclamado. E eu vou fazer tudo que Ele me disser. Eu sirvo a Ele. Eu não dependo de exemplo do passado para influenciar quem eu sou agora. Eu sou diferente porque eu sirvo a Deus. Aleluia. Deus é o meu mestre. Deus é o meu dono. E ele fez diferente. Ele começou a reparar. Então, nós entendemos que caráter não é herança de família. Pode inspirar. Mas você não tem desculpa de dizer, eu sou assim. Vocês já ouviram falar? Muitas pessoas que repetem isso. Hoje eu sou muito arrogante com meus filhos. Eu falo um pouco alto porque minha mãe falava muito alto. Você pode ser a pessoa que fala baixo. Se a sua mãe era um exemplo de alguém que falava alto e gritava com os filhos, você pode ser um exemplo de mãe que fala baixo e fala manso com os filhos, com sabedoria. Você pode fazer o oposto. Pegar o exemplo errado para fazer o que é certo e mostrar que Deus, Ele pode governar a nossa vida. Ele pode fazer a gente uma nova pessoa. Ele pode ser canal de bênção na sua vida para mostrar para sua mãe que ela também pode ser diferente. E ela pode mudar o comportamento dela. E muitas das vezes a nossa vida não muda, o nosso entorno, a nossa casa não tem recebido impacto, porque a gente está se vitimizando, usando os maus exemplos para estar prosseguindo com os maus exemplos. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa se nós seguimos esse caminho, porque nós temos a verdade. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11, vai nos dizer. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, eu desejo ansiosamente mais tempo, Jesus. Um tempo com quem tenha tempo para servir com ousadia, para ler a palavra com profundidade. Eu creio que esse dia vai chegar em nome de Jesus. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Amado, não sigas o mal. Nós temos a Bíblia que está nos instruindo. Nós não temos desculpa para dizer, não tem ninguém por mim. Tem sim. Você tem a igreja do Senhor Jesus. Você tem seus irmãos, suas irmãs do Senhor Jesus. Eu instruindo aqui, não faça o mal. Tito 2,7, não precisa abrir, só anote. Para meditar depois. Tito 2,7. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. Em tudo seja você mesmo o exemplo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, só anotem.
mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Então, se sua mãe falava alto, fale baixo. Seja sábia, seja sábio. Se o seu pai tratava mal a sua mãe, trate bem a sua esposa. Se sua mãe tratava mal o seu marido, trate bem o seu marido. Você pode fazer diferente. O que lhe impede de fazer diferente? O que lhe impede de você ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus? Aleluia. Ele fez diferente. Segundo ponto, mude radicalmente. Você pode ser a pessoa que vai ser vista como aquele membro da família que não olhou para os péssimos exemplos e ousou ser nova pessoa. Ousou fazer tudo novo. Ousou ser uma pessoa boa, equilibrada, sábia e fazer tudo com tranquilidade na direção do Espírito. Você pode fazer isso, porque Ezequias foi esse exemplo. Nós vamos para a Bíblia. Veja comigo, capítulo 29, voltando para o texto. 29, verso 5. O mesmo capítulo 29, 2 Crônicas 29, verso 5. E disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor, nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas, verso 7, também fecharam as portas do pátrio e se apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Uma outra lição que a gente aprende. Existem muitas coisas que o Senhor, todos os dias, nos exorta a olhar para o templo. E aí, quando eu começo agora a fazer esse paralelo do templo aqui físico, que é esse caso aqui, do reinado de Ezequias, vou fazer a ligação com o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, quem é o templo? Somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E muitas das vezes nós estamos esquecidos de pegar coisas que estão dentro que precisam ser jogadas para fora. Pegar manias, falas, jeitos e jogar para fora. E trazer as coisas que era de Deus e não era para ter saído para dentro de novo. E às vezes a gente, com toda a nossa rotina, a nossa vida acelerada, nós esquecemos de estar limpando o nosso tempo. De estar jogando para fora o que tem que ficar lá de fora, a sujeira, e estar trazendo de volta as coisas que é do Senhor Jesus, que não tem que ter saído. E o que a gente está fazendo? Vamos ficar só assistindo, enquanto o inimigo faz o trabalhar de bagunçar, entupir o templo de sujeira? Ezequias ele fez diferente. Ele colocou o povo para trabalhar. Ele levantou a voz. Versos 6 e 9, já li o 6 e 7, não é o 9. Por isso, os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Ele chama o povo de novo para a adoração. Ele chama o povo de novo para a santidade. Não vamos fazer o que nossos pais fizeram, porque os pais deles também estavam cometendo os erros que os pais deles estavam cometendo. Não era só Ezequias
que estava reagindo de forma positiva ao erro que o pai dele fez no capítulo 28. Os outros pais dos levitas também estavam indo por esse caminho, tinham caído, tinham abandonado a fé. Não estava mais queimando incenso. O templo estava escuro, cheio de entulho, cheio de deuses. Tinha Deus Sol, Deus Luas, Deus, diversos tipos de deuses, muitos deuses. Esqueceram do Senhor. Mas Ezequias os levou de volta para o único Deus, aquele que só Ele pode dar a salvação. Então, é preciso mudar radicalmente. No primeiro ano, assim que desceu ali a coroa sobre a sua cabeça, ele não parou. Ele fez tudo diferente, com o propósito de restaurar a verdadeira adoração. E muitas das vezes a gente não está conseguindo adorar direito, corretamente, porque o nosso coração está sujo. Tem muita tristeza, tem muita mágoa, muito rancor, muita falta de perdão. E o Espírito não tem como operar no coração que está sujo desse jeito. Precisa ser limpo. Precisa ser colocado para fora e trazido para dentro aquilo que é de Deus. A reconciliação, o afeto, a boa comunicação, a gentileza. Essas coisas precisam ser retornadas. Eu, por exemplo, tive meus pais não foram exemplos ruins nesse ponto, mas eu vou dar um exemplo. Eu não tinha um afeto na questão de transmitir amor. Meus pais não falavam eu te amo. Eu tinha vergonha de falar eu te amo porque eu não ouvia deles, eu não fui ensinado por eles o eu te amo. Eu tinha vergonha porque eu não fui ensinado, não tive esse afeto ensinado. Mas quando Deus me deu a minha família, eu resolvi, como ele disse aqui no versículo 10, pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Ele resolveu no seu coração fazer tudo diferente. E eu fiz esse experimento. Eu disse, na minha vida, com a minha família, os meus filhos irão ouvir todos os dias que são amados. E o nosso pequeno é o que hoje é o que mais fala, eu te amo. Antes era o Vinícius, agora o pequeno está agora mais constante, mas todos os dias, diversas vezes, muitas e muitas vezes, porque eu resolvi fazer diferente. Não é porque eu não recebi amor que eu não vou oferecer amor. Eu vou replicar aquilo que o Senhor me ensinou. É oferecer o amor. E amor ele tem de sobra para dar para quem quiser. Se você abrir seu coração, Jesus tem amor para te dar. Jesus tem amor para preencher o vazio que está no seu coração muitas das vezes. Tirando a sua paz, a sua atenção para as coisas que é de verdade importante. E ele tem esse amor para limpar o seu coração, limpar a sua alma e fazer você viver em paz. Com ele e com todos. Então Ezequias ele fez diferente. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 18 e 19, diz assim: depois foram falar com Ezequias e lhe relataram: purificamos o templo do Senhor e o altar dos holocaustos purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que Acais, em sua infidelidade, retirou durante do seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor. Lá atrás, essa remoção da sujeira do templo foi muito difícil. Foi na mão de obra, na força, para quebrar milhares de altares. Hoje a proposta do Evangelho é muito mais simples. Porque se eu e você, nós somos o templo do Senhor, nós podemos fazer isso aqui agora. Aquilo que ainda não foi resolvido dentro do seu coração, você pode começar a resolver agora.
Se o Espírito Santo de Deus está falando algo que você precisa melhorar, ou retirar, ou consertar na sua vida, você pode começar agora a obra. É só dizer: Senhor, me arrependo. Senhor, trabalhe em mim, Senhor. Limpa, tira de mim. Isso está sujando o meu coração. Essa obra é muito mais simples do que Ezequias teve lá atrás. Foi na força do braço. Vamos ver quantos dias eles passaram para limpar toda essa sujeira. Glória a Deus. Verso 17. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Quantos dias terminaram? 16º dias. Então foram 16 dias. Só que tem um porém. No 14º dia, no primeiro mês, era realizada a Páscoa do Senhor. Era a Páscoa do Senhor. E quando foi terminada a limpeza? No 16º dia. Como realizar a Páscoa agora? Como iria realizar a Páscoa agora se passou? Teria que ficar para o próximo ano, que era todo o primeiro mês, todo ano. Mas Ezequias não olhou para o próximo ano. Ele quis, naquele momento, ele disse: o dia passou, mas eu vou fazer essa celebração no próximo mês. Estava errado? Estava errado. Estava fora do costume? Estava errado. Estava. Vocês vão poder ver isso, essa informação, em Levítico 23, 4 e 5. Só anote para poder estudar depois. Levítico capítulo 23, versos 4 e 5. Era o dia 14 do primeiro mês do ano. Mas ele não olhou. Ele estava sedento por renovo, por avivamento. Ele queria a presença do Senhor novamente. Ele não queria esperar mais um ano. E não é essa desculpa que muitos estão dando sempre. Eu vou para o batismo no próximo ano. Eu vou me consertar, vou melhorar minha vida, meus comportamentos no próximo ano. No ano que vem eu vou começar a melhorar mais. Eu vou começar a me dedicar mais na obra do Senhor. Vou começar a praticar mais. Ezequias não. Mas eu quero é agora. Eu quero é viver agora. Eu quero viver pertinho do Senhor. E eu quero que Ele esteja perto comigo, com vocês. É agora. Vai ser no próximo mês, no dia 14, Ele convocou. Ele convocou, capítulo 30. E já vou para o terceiro e último ponto, para a gente encerrar. Deus, Ele é rigoroso, mas o seu amor é maior. É o terceiro ponto. Deus, Ele é rigoroso, mas o seu amor é maior. Porque tinha uma regra. Era todo dia 14 do primeiro mês. Tinha vencido. É aí onde a gente vê a graça. É aí onde a graça aparece. Porque Ele olha para corações, mentes quebrantados e quebrantadas, desejosos, e Ele olha para eles assim e diz: eu vou aceitar essa adoração. Eu não vou esperar para o próximo ano, eu vou aceitar. Está errada a data? Tá. Mas eles estão arrependidos. Eles estão desejosos para fazer tudo novo. Eles estão querendo tirar, eles limparam o templo. Eles só querem a minha presença. Eu não vou olhar para o costume, para as regras. Eu quero eles na minha vida. Louvado seja Deus, isso é graça. Isso aqui começa a aparecer Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que entregou, como foi dito aqui pela nossa irmã. Foi Ele que pagou o preço por mim e por você. Um preço altíssimo. Nós não merecíamos. Mas Ele nos amou primeiro. Ele nos salvou através do seu precioso sangue. E eles começaram. Capítulo 30, verso 2. Capítulo 30, verso 2. Capítulo adiante. Capítulo 30, verso 2. O rei, os seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês.
Não no primeiro. Errado estava, mas o Senhor estava olhando para eles. Não tinha sido possível celebrar na data prescrita. Por quê? Muito trabalho, irmãos. Muita sujeira. Deus viu o esforço para limpar a casa. Deus viu o esforço para limpar a casa. Quando você decide limpar o seu coração, Ele não vira as costas para você. Nós viramos a coxa para Ele. Mas quando a gente abre o nosso coração, Ele olha para nós e derrama graça. Ele derrama amor. E a gente consegue perdoar. A gente consegue chorar junto, pedir perdão, tratar bem. Porque é Deus, irmão. Não tinha sido possível celebrar na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados. O povo não estava reunido em Jerusalém. E aí muitos aceitaram. Vamos pular, que eu já quero ir para o encerramento. Muitos aceitaram. Porém, muitos zombaram. Veja só o versículo 10 do capítulo 30. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon. Mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. Tem muita gente, quando a gente decide mudar, irmãos, mudar radicalmente a nossa vida, a nossa maneira de viver, vamos zombar da nossa fé. Por que você está sendo assim tão mansa, tão humilde, tão sábia ou sábio? Não se preocupe não, irmãos. Você decidiu mudar por Ele. Nós estamos vivendo para Ele. Então é para agradar a Ele que eu tenho que viver. É o meu sentido da minha vida, é viver para agradar o meu Senhor. Foi Ele que morreu por mim. Verso 11. No entanto, alguns homens de Assé, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo. Verso 12. Dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Veja como está em harmonia com o que a gente estudou hoje. Eles estavam em uniforme, unidos no seu propósito, porque alguém levantou a voz, decidiu bater na mesa e dizer: chega, o tempo da idolatria acabou, o tempo do descaso com a palavra de Deus acabou. Eu vou ser um exemplo na minha casa, eu vou usar o seu exemplo na minha faculdade, no meu trabalho. Chega, eu vou ser luz, eu vou ser sal, eu vou ser uma pessoa que realmente tem o perfume do Senhor Jesus. Vamos sentir a presença de Deus através da minha vida. Louvado seja Deus. Verso 13. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Eles retiraram os altares que haviam em Jerusalém e desfizeram de todos os altares de incenso, atirando no vale do Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Aleluia. Louvado seja Deus. Pulando para o verso 18. Verso 18. Embora muitos do que vieram de Efraim, de Manassés, de Zacá e de Zebulon não se tivessem purificado a si mesmo com medo da Páscoa, contrariando o que estava escrito. Era algo que tinha que ser feito com muita responsabilidade, mas ali não havia tempo para o próximo ano. Eles estavam sedentos, eles queriam no próximo mês, porque eles queriam um arrependimento, nova vida, e o Senhor com a sua graça o aceitou. Veja, mas Ezequias orou por ele dizendo, veja só, que oração linda. Aqui eu vejo Jesus intercedendo por nós. Mas Ezequias orou por eles dizendo, queira o Senhor que é bondoso. Em outra linguagem falando, mas o Senhor que é bom, né? Alguém pode falar uma outra linguagem? Mas o Senhor que é bom, né? O Senhor é bom. O Senhor que é bom perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário, ainda que não esteja segundo as normas. O próximo. E o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. Aleluia.
Irmãos, quando você entende que você precisa fazer uma reforma no seu coração e mudar a sua maneira de viver, o Senhor Ele te ouve. Se há situações que você precisa consertar com Deus hoje, conserte, porque Ele pode te dar a paz novamente. Ele pode sarar o seu coração novamente.